Para você compreender a repetição, você tem que voltar na primeira terra. Por que você tem que voltar na primeira terra? Porque na primeira terra, a antiga serpente, depois da batalha celestial, ela cai na terra e ela cai com um terço dos anjos, né? Então, quando eles caíram aqui, era céu vermelho, eles continuam vendo o céu, porque é céu vermelho, só que conforme ele cai, iniciou, o que inicia? Inicia a inversão magnética, que é o padrão de 400 anos, 120 anos, 70 anos, 7 anos e 7 dias. Iniciou o padrão. E aqui, quando começa esse padrão, a porta do céu foi fechada e ela começou a escurecer do centro para a lateral. Então, o que acontece? Ele caiu e quando eles olharam para a porta, eles já não viam mais a porta. Tinha um círculo escuro. E o círculo escuro foi aumentando no céu até chegar ao ponto de ficar tudo escuro, né? O céu vermelho. E 7 anos antes começou a aparecer água e os fenômenos foram acontecendo no céu vermelho. No céu vermelho o dia tinha 54 horas, eles tinham energia, porque não te rouba tanta energia o céu vermelho, e eles estavam acostumados, porque o céu vermelho é o céu que tem nos céus. Então para eles estava tudo certo. Mas eles se assustaram, porque eles começaram a ver o céu se escurecer. E tanto é que o que acontece? Eles começaram a construir pirâmide. Por que eles começaram a construir pirâmide? Para deixar o dia maior. Porque eles começaram, conforme o céu ia escurecendo, eles perceberam que o dia começou a passar mais rápido. Então eles já começaram a construir pirâmide na primeira terra. Só que aí quando houve a inversão, o que acontece? Vem o céu azul, ele vem para cima e o céu vermelho foi para baixo. Então ele já não vê mais os céus. Por quê? Porque no céu vermelho, esse jato de plasma do Sol central, ele joga para cima. Conforme ele joga para cima, você vê os céus. Quando é céu azul, o plasma é o contrário, a luz vem de cima para baixo. Então ele ofusca a sua visão, é como você olhar para uma lanterna. Então você não vê mais o céu. Então aí o que acontece pós-inversão? Pós-inversão, eles perceberam que apareceu Sol, Lua, apareceu as estrelas, então eles viram que eles estavam embaixo de um relógio. O Criador tinha colocado um relógio sobre a cabeça deles. Você já imaginou o susto que não foi? Quando eles viram o céu azul? Porque da mesma coisa, quando você vê o céu vermelho, você estranha, você está acostumado. E esse céu azul, o que acontece? O campo magnético é menor, você perde mais energia. Então eles viram que eles ficaram mais fracos. E aí o que tinha acontecido? 1/3 da Terra tinha sido reduzido, né? Eu coloquei da outra inversão, ó. Estava aqui, ó, reduziu só 1/3. Aí ficou terras além domo, né? E aí você tem esse céu azul roubando energia. O dia de 54 caiu para 36. O que eu quero mostrar aqui, porque isso aqui já é coisa que as pessoas sabem, eu falo isso lá no meu canal no YouTube. E também falo na plataforma do Prêmio. Então isso aqui tem muita gente que está em tudo, sabe o que eu estou falando. Mas o que você tem que perceber aqui, que a antiga serpente, junto com esses anjos, eles perceberam que tinha um relógio sobre a cabeça deles. Então isso não foi legal, porque a partir do momento que você tem um relógio sobre você, é como que eles falaram, nós estamos dentro do tempo. Então o tempo se tornou uma prisão para eles. Eles sabem que o tempo vai terminar. Hoje eles sabem, porque depois que acontece a segunda inversão, que não foi inversão, o Criador desliga o relógio. E por que o Criador desligou o relógio? Ó, analisa esse modelo, que é baseado no livro dos Atlantes, e baseado nas escrituras também. Você percebe que se ele dá a inversão, esse céu azul ia descer. E o céu vermelho ia para a terra toda. E aí eles iam ficar fortes. Então o que o Criador fez? O Criador só colocou, vai dar a segunda inversão, ele desliga na segunda inversão, para não mudar o céu azul. Por isso que a água não desceu. Hoje você está vendo um fenômeno de recuo de mar, você está vendo rios da Europa secar, tem rios no Brasil. Nós vamos caminhar para uma seca jamais vista. Só que o pai, ele é tão amoroso e tá no comando que você tem a neve. Então você vai ter água.
bem no final da inversão, quando as coisas ficam muito pesadas. Então você pega ele nesse sentido, sobre um relógio, né? E eles tinham que estudar isso aí. Então eles começaram a construir pirâmide no mundo inteiro para aumentar o tempo. A pirâmide, ela aumenta o tempo. Então, vamos supor, se eles estavam num dia de 36 horas, de 54 para 36, eles tentavam fazer o dia durar mais. A percepção do tempo durar mais. Era isso que eles estavam fazendo com a pirâmide. Para o dia ficar mais longo. Para o tempo passar mais devagar. Porque eles brigam por tempo. E aí o que acontece? Quando o Criador desliga o relógio, como que a gente vai? Você pode ver que o Criador reduziu mais um terço, ó, ele reduz mais um terço, e aí ele mantém a Terra no céu azul. Por isso que ele desligou o relógio. Só que aí tem um porém. Só que aí o Criador cria o tempo linear. O que é o tempo linear? De Gênesis a Apocalipse, 7.000 anos. Então ele determina que a terceira Terra vai ter 7.000 anos. E isso não é uma brincadeira, porque aí você também tem que entender que nós aqui estamos no tempo linear. Outra coisa que eu vejo falar, e a quem estiver aqui na aula tem que aprender isso, quando você vê lá, tem os Sírios lá em Campinas, tem aquele lá, eu esqueço o nome disso aí, o negócio lá da Suíça, não tem lá lembrei o nome, o CERN, né? O LHC que eles falam, o CERN lá da Suíça. Eles ficam falando que vai trazer seres de outras dimensões para a terceira. Não quer fazer isso. O CERN não quer fazer isso. O CERN ele quer ser igual um Kairos. Eles estão fazendo o CERN para ser um Kairos. Por que isso? Se você trazer um ser espiritual, um anjo, ou até mesmo a antiga serpente, ninguém quer cair na terceira dimensão. Por que ninguém quer cair na terceira dimensão? Porque é tempo linear. Como que ele vai entrar na terceira dimensão que o tempo é contado? E aí ele perde a guerra, ele entra numa dimensão que ele não pode sair. E quando você entra em dimensões diferentes, é mudança de corpo. Lembra que eu te falei? Dimensão você muda de corpo. Mas eles vão cair, a matéria deles vão ficar mais densa, é o que acontece com nós, e eles estão na terceira dimensão. Aí eles vão para o juízo final. Ele vai seguir a regra dos 7.000 anos. É o que o céu vermelho está fazendo hoje. O que o céu vermelho está fazendo? Está unificando as dimensões. E o CERN está lutando contra o céu vermelho. O CERN é para não deixar o céu vermelho entrar. Então aí eu vejo as pessoas falar certas coisas, e eu converso com um pessoal, um rapaz, que ele trabalha nesse CERN, ele trabalha no CERN, tá? E aí ele fala muita coisa para mim. Então não é isso que está ocorrendo. Ninguém quer trazer nada, eles não querem nem vir aqui, rapaz. Ninguém quer entrar na terceira dimensão, não. Eles querem fortalecer, o CERN para fortalecer os elos das dimensões. Imagine que a terceira está presa na quarta. Então ele não quer que essa corrente, o elo da corrente seja quebrado. Ele não quer que aconteça isso. Porque se acontecer isso, ele vem para o tempo linear. E a guerra aqui é por tempo. Tanto é que lá em Apocalipse lá ai dos que estão no mar e ai dos que estão na terra. Porque o diabo tem pouco tempo. Pronto. Porque ele caiu no tempo linear. Então isso eles vão querer levar todo mundo com eles. Então isso não vai ser bom. E a pirâmide, como que ele bolou a pirâmide? Olha para você ver que a gente lida com seres que têm inteligência, são inteligentes, não são seres que você imagina que eles não sabem o que está acontecendo, que eles sabem sim. Isso aqui é uma guerra celestial tremenda. E quando eles fazem a pirâmide, ó, que ele vai criar, ele criou, deixa eu trocar a imagem, ele já tinha feito as pirâmides, o que acontece? Ele faz a pirâmide de Gizé no centro da Terra, ele faz no centro da terceira Terra. Lá é o centro da terceira Terra, quer ver? Ele fez ela no centro da terceira Terra. Por que ele fez isso? Porque ele vai montar o relógio, ele vai ter que interferir entre Sol, Lua, firmamento. Lá na segunda Terra ele tinha feito o giro rápido. Aí ele perdeu 2 pirâmides de cristal, uma no Triângulo da Bermuda e uma que está lá no Japão. Isso tem na internet, tem vários vídeos que eu fiz, tá? Então o que acontece? Quando ele está aí,
ele vai construir a glândula pineal humana e o cérebro. É isso que as pessoas têm que compreender. Então, o labirinto nada mais é do que o cérebro humano. Ele construiu o cérebro humano na Terra, para ele fazer a glândula pineal. Só que aí ele fez esse cérebro humano, a mesma comunicação que você tem em neurônio, tudo que funciona, ele fez em relação à Terra. Tanto é, quer ver? Ó, eu vou mostrar algo para você compreender o que eu estou falando. Senão você não vai entender a repetição do tempo. Quando você vê a glândula pineal, o que acontece? A glândula pineal, você tem o espírito, você tem a alma e você tem o corpo. A alma é o kairos, é a alma que está reduzindo o aion, ele desacelera a velocidade da luz para chegar numa luz mais lenta, em cronos, para você compreender isso. Porque tudo é luz, você não toca em nada. Isso as pessoas já têm noção que tem vídeo lá no relógio do Criador. Você não está tocando em nada, tá? Você não toca em nada. É só você assistir lá essa série da Matrix, lá do relógio do Criador. Se você estiver aqui no curso, assiste lá, porque você vai ter compreensão do que eu estou falando. Então, o que acontece? Ó, se você reparar, ó, uma da sua glândula, a glândula pineal, ela é um pouco mais à frente, ó, tá vendo? Uma está aqui e outra está aqui. E ele fez o quê? Ele alinhou as pirâmides, ó, junto com Órion. E Órion também tem a mesma posição, tá vendo? Ele alinhou assim, ó, ele alinha, tá vendo? Uma pirâmide sempre está mais à frente. E ele fez todas as glândulas, tá vendo? Tem as 3 aqui. Tudo ele fez perfeito. Por que ele fez isso? Porque ele não pode parar o relógio, porque se ele para o relógio, quebra a dimensão. Só existe dimensão com o tempo. Se não tiver tempo, não tem dimensão. Então ele não pode parar o relógio, mas ele não quer o relógio em cronos. Ele quer diminuir a velocidade da luz que sai no aion. Lá em aion sai uma velocidade de luz tremenda. Eu estou falando numa linguagem de leigo. E essa velocidade de luz, ela diminui por kairos e ela vai diminuindo em cronos para formar o tempo hoje, que é 24 horas. Na terceira terra você tem 24 horas. Só que agora você já começou a diminuir o seu tempo, né? Na realidade, eles estão acelerando. Ó, para você ver, quando você acelera, você vai para o kairos. Aí o que você vai acontecer com esse feixe de luz? Imagine um feixe de luz, ó. Deixa eu pegar aqui. Espera que eu vou pegar uma imagem para dar compreensão. Eu gosto de dar de compreensão e ser até meio repetitivo, porque as pessoas compreendem o assunto. Você vai compreender algo agora. Imagine um feixe de luz vindo lá do aion. Ó, quando ele chega aqui na 5ª dimensão, a luz está mais acelerada. Por quê? Porque o seu corpo não está denso. Aí, conforme a luz vai diminuindo, o corpo vai criando densidade. Porque se você pegar a matéria e diminuir o átomo, chegar nos quarks, cada vez mais for diminuindo ela, você vai chegar na luz. Você vai ver que isso aqui é luz. Nada existe. É uma holografia, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Por mais que a matéria está densa, mas quando você vai no início da matéria, é luz. Consegue entender o que eu estou falando? Estou tentando explicar algo de física quântica, mas em linguagem de leigo, igual eu faço. Então, a luz aqui ela está menos acelerada. Então, o que ele quer? Ele quer ver qual que é a diminuição do mínimo que ele pode fazer que inicia na terceira. Então, se a luz chegar aqui, ó, vamos dizer que a luz começa a diminuir aqui para formar a terceira dimensão. Então, ele quer essa luz no último lei. Você tem aqui, ó, dessa dimensão para essa, você tem 7 fatias te protegendo. Então, ele quer que o tempo seja criado na última fatia, porque vai ser mais lento. É isso que eles estão querendo fazer. Porque eles perderam, agora acabou a repetição. Não tem mais como fazer repetição. A repetição, na próxima aula, né, que eu prometi, eu vou fazer explicar a repetição no firmamento. Mas eu quero que você compreenda que o que eles fizeram lá na frente da pirâmide, que é o labirinto, o que é o labirinto? O labirinto é o cérebro humano. Tá vendo aqui, ó? É o cérebro humano, primeiro andar. Depois você tem o segundo andar, ó. Segundo andar. Depois você tem o terceiro andar. Tá vendo aí, ó? Que é o relógio. Então eles construíram as pirâmides, é uma glândula pineal. Tanto é, ó, que você tem seu cérebro, você tem, né, a pineal, você tem a pituitária, você tem o hipotálamo, tá vendo? Tudo aqui, ó, no seu cérebro, tá vendo? É um quadrado, eles foram fazendo. E a pirâmide, ela é quadrada. A base de uma pirâmide é quadrada. Deixa eu pegar aqui para você ver, que eu tenho as imagens. Eu gosto de mostrar a imagem que dá compreensão.